Você já imaginou o que realmente existe lá embaixo? Em um mundo tão escuro, tão esmagador e tão desconhecido que nem mesmo a humanidade inteira, com toda a sua ciência, conseguiu mapear completamente? As pessoas falam do espaço como grande mistério. Mas a verdade é que o maior território não explorado da Terra está logo abaixo dos nossos pés, escondido sob quilômetros de água e pressão absoluta. O Oceano Profundo é o reino mais inóspito do planeta e talvez também o mais proibido. Um lugar onde a vida se esconde, onde a luz não chega e onde algo por algum motivo parece não querer ser encontrado. Se existe um território onde poderíamos dizer que não deveríamos olhar, é ali. Quando falamos de profundezas, não estamos falando de 100 metros, nem de 1000. Estamos falando de regiões onde a pressão pode chegar a mais de 1000 vezes a pressão ao nível do mar, onde a temperatura é quase zero e o silêncio é tão absoluto que qualquer movimento se torna um evento. Para se ter uma ideia, conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo dos nossos próprios oceanos. E essa ignorância não é resultado de falta de interesse, é porque simplesmente ele não quer ser explorado facilmente. A tecnologia humana luta para sobreviver em condições tão extremas, e cada tentativa revela algo que mais parece ficção científica do que realidade. E é justamente aí que começam os relatos que alimentam teorias, fascinam cientistas e deixam até governos inquietos, porque cada vez que mergulhamos mais fundo, parece que descobrimos algo que desafia a lógica da biologia, da física e da história natural. As criaturas das profundezas não seguem as regras da superfície. São seres bioluminescentes, organismos que brilham no absoluto breu como se fossem lanternas vivas. Tubarões que nadam há séculos, peixes que nunca foram vistos antes, estruturas geológicas que parecem construções e até sons misteriosos gravados por hidrofones que ninguém conseguiu explicar completamente. Entre esses sons, existe um que se tornou quase lendário, o bloop. Gravado em 1997, ele foi tão poderoso que foi captado por sensores a milhares de quilômetros de distância. Por anos, acreditou-se que poderia ser produzido por uma criatura colossal, algo maior do que qualquer animal conhecido pela biologia moderna. A explicação oficial veio depois: gelo se rompendo. Mas ainda hoje, muitos oceanógrafos admitem que a forma, a frequência e a amplitude do som continuam estranhas demais para serem apenas gelo. Talvez fosse algo vivo, talvez não. Mas principalmente, talvez fosse algo que não queríamos realmente encontrar. Mas o mistério não está apenas no que ouvimos. Está no que vemos, ou melhor, no que captamos sem querer. Submarinos científicos já registraram sombras gigantescas passando por trás das câmeras. Vultos enormes mudando de direção em velocidade que não faz sentido para animais daquela profundidade. E movimentos que parecem inteligentes, como se a criatura percebesse estar sendo observada. Muitos desses registros foram arquivados, outros divulgados de forma parcial. Existe até uma hipótese entre pesquisadores de que algumas espécies gigantescas possam viver em zonas tão profundas que nunca subiram à superfície, preservando características pré-históricas e um tamanho que nós na superfície talvez não estaríamos preparados para ver. E quando falamos de pré-história, voltamos ao tubarão da Groenlândia, uma das criaturas mais impressionantes já estudadas. Ele pode viver mais de 400 anos, o que significa que alguns indivíduos nasceram antes da Revolução Francesa, que começou oficialmente em 1789. Estudos estimam que muitos espécimes vivos hoje podem ter vindo ao mundo entre 1650 e 1700, nadando silenciosamente nas águas geladas do Ártico, enquanto a humanidade ainda escrevia parte de sua história moderna. É como observar o passado vivo, deslizando lentamente nas sombras do oceano. E não é só a vida biológica que intriga. Existem anomalias geológicas tão estranhas que, quando foram descobertas, pareciam quase artificiais. A mais famosa delas está no Mar Báltico, que fica no norte da Europa, cercado por países como Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Alemanha e Dinamarca. É uma região gelada, de águas relativamente rasas,
mas rica em mistérios escondidos sob o fundo marinho. Foi lá que pesquisadores encontraram uma estrutura circular extremamente simétrica, com padrões que lembram escadas e ângulos retos. A explicação científica mais aceita fala de formações naturais causadas por sedimentos e erosão. Mas quando você observa as imagens, a sensação é de que estamos diante de algo fabricado, menos como se o oceano tivesse engolido, algo que não deveria ter sido esquecido. E talvez esse seja o ponto central. O Oceano Profundo é um cemitério de histórias apagadas, um guardião silencioso do passado da Terra. Ele esconde desde tecnologias humanas perdidas até criaturas que nunca vimos. Desde ruínas submersas até fenômenos físicos que desafiam tudo o que acreditamos. E existe algo muito curioso. Quanto mais avançada fica a nossa tecnologia, mais governos se mostram cuidadosos com expedições profundas. Submarinos militares são avistados, com frequência, em zonas abissais. E muitas das pesquisas feitas por sondas robóticas são classificadas como sigilosas. Quando há tanto segredo envolvido, a sensação de que há algo lá embaixo que não devemos ver cresce ainda mais. Mas talvez o ponto mais inquietante seja justamente este. Quanto mais tentamos iluminar as profundezas, mais percebemos que existe algo ali que parece resistir à nossa curiosidade. Não sabemos se são criaturas desconhecidas, fenômenos extremos que a ciência ainda não entende, ou fragmentos esquecidos da própria história do planeta. O que sabemos é que o Oceano Profundo não é apenas um lugar. É um limite físico, psicológico e talvez até existencial. Um lembrete de que nem tudo está ao alcance dos humanos, e de que algumas fronteiras podem existir justamente para não serem cruzadas. No fim, a pergunta permanece: e se realmente existir algo nas profundezas que não deveríamos ver? Algo que não está pronto para ser revelado? Ou algo para o qual nós ainda não estamos preparados, até encontrarmos essas respostas? O oceano vai continuar sendo o maior mistério vivo da Terra, menos silencioso, imenso e cheio de segredos, esperando ou evitando serem descobertos. E agora, my brother, quero saber a sua opinião. O que você acha que existe lá embaixo? Deixe sua teoria nos comentários. Curta esse vídeo para ajudar o canal a alcançar mais pessoas e principalmente se inscreva no Ponto Zero para não perder nenhum conteúdo novo. Assim a gente continua explorando o desconhecido juntos, vídeo após vídeo.